E bora voltar no tempo quando a vila de Dorica estava sendo atacada. A garota fica desesperada, mas Mia a abraça, feliz por vê-la bem. Dorica pergunta o que estava acontecendo, mas Mia não sabia o motivo dos humanos estarem as atacando tão de repente, já que tudo parecia bem entre eles. E aliás, elas até tinham ido curar um homem na cidade. Dorica tem a ideia de usar magia, mas Mia diz que não era possível porque aquela máquina estava suprimindo a magia delas. Mas talvez a Madame Ofélia saiba de algo, e por isso ela pede que Dorica fuja, pra se encontrar com a Madame Ofélia e contar tudo o que estava acontecendo. Dorica se recusa a ir sozinha, mas Mia pede que ela seja uma boa menina. Até vemos que Mia estava com um corte enorme em suas costas, enquanto dizia pra Dorica seguir a estrela do apocalipse pra chegar na mansão de Ofélia. Ela até pega seu fantoche de guerreiro, fazendo falar que ela era uma menina forte, então era pra ela correr o mais rápido que conseguisse pra que ninguém possa alcançar. Mas ela precisava partir agora. Dorica pega o fantoche e começa a correr, enquanto Mia dizia que ela realmente era uma menina forte. Mas os soldados vão até Mia pra terminar o serviço. E antes de continuar, eu venho pedir pra vocês deixarem a sua inscrição, além de curtir e comentar bastante pra me dar aquela mega moral, pra que assim a gente possa chegar cada vez mais longe. Mas bora pro anime. E voltamos até o presente, onde Adonis pegava Dorica no colo. Ele pergunta o que devia fazer pra trazer Chloe de volta à vida. E em seus momentos finais, ela diz algo misterioso sobre as bruxas, mas Adonis a solta rapidamente porque alguns soldados começam a atirar no corpo da garota. Adonis volta a olhar pra Dorica, falando pra ela não brincar com ele, porque não tinha como ele saber o que deveria fazer apenas com isso. E enquanto isso, Holt ligava pro diretor Yamato, falando que tinha acabado, mas Adonis usa sua magia envolvendo seu corpo com sua escrita, impedindo as balas de o atingirem, o que deixa Yamato em fúria. Mas o que eles não sabiam é que as balas iriam ser devolvidas, eliminando quase todos os soldados. Adonis começa a caminhar em direção ao último deles, e Holt prepara mais um disparo com sua sniper. Ele atira contra Adonis, causando uma mega explosão, mas o nosso garoto consegue agir rapidamente, parando a mega bala. Adonis usa sua magia mais uma vez, direcionando a munição e transformando em uma bala gigante, disparando contra o garoto, que fica sem acreditar que isso realmente era possível. E bom, ele não consegue fugir e a bala leva metade de seu corpo junto. Adonis continua caminhando, falando que eles jamais poderiam vencer a magia e estavam errados ao achar que poderiam viver em paz após a morte de Chloe, já que ele iria eliminar todos os humanos da face do planeta, para que eles provem o mesmo desespero de Chloe. Yamato fica aflito e torce que Yuki consiga ser rápida. E vamos até Yuki, que estava de frente ao dispositivo de supressão de magia, que foi o responsável pela derrota das bruxas, que impediu que elas usassem magia. Yuki fica muito feliz porque finalmente seria útil ao seu irmão, mas logo muda de humor de algo muito fofo pra chefe mandona, gritando com os soldados para que eles sejam rápidos. Mas a diretora Teta da Agência Nacional de Ciências, a responsável por um dos 4 escritórios principais de Rédia, aparece falando que Yuki parecia mais durona do que antes, mas infelizmente ela não podia permitir que a garota ative aquele dispositivo. Yuki pede uma explicação e temos um silêncio meio tenso. E logo em seguida, Yamato recebe uma ligação de Yuki. Ele pergunta o porquê ela ainda não ligou o dispositivo, mas quem estava do outro lado da ligação seria a Teta. Yamato fica surpreso ao ouvir a voz da mulher, e ela diz que não podia permitir que ele ativasse o dispositivo mágico de supressão de fótons. Ele pergunta o motivo e Teta diz que a ciência era o trabalho da humanidade para esclarecer o mundo. E embora eles tenham explicado muitas coisas, ainda tinham coisas que eles não entendiam, como por exemplo as partículas emitidas por este dispositivo. Ela pergunta se Yamato conhecia a doença de disfunção celular humana, e ele pergunta se seria a doença desenvolvida pelos soldados que participaram da caça às bruxas há 10 anos atrás, e o que isso tinha a ver com o dispositivo. E Teta diz que eles não tinham certeza devido ao grande número de fótons, mas eles acreditavam que estas partículas afetavam o corpo humano, matando as células. Yamato diz que desconhecia essa informação e Teta diz que eles esconderam isso, e como eles não tinham mais as bruxas para restaurar o ambiente natural e a atmosfera que teria purificado esses raios nocivos. Mas como eles não tinham mais isso, a natureza perdeu a sua virtude, e se um humano for exposto a um alto volume de partículas nessa circunstância, o corpo seria destruído.
o que deixa Yamato preocupado enquanto ela dizia que ele devia estar ciente sobre o que aconteceu com aqueles que lutaram pela humanidade e estiveram diante a este dispositivo. Yamato percebe que até mesmo a doença do rei teria alguma relação com isso, enquanto via seus soldados sendo eliminados por Adonis. Teta diz pra Yuki que agora que ela sabia devia ir embora, mas Yuki começa a correr em direção ao dispositivo, o que deixa a diretora em pânico enquanto Yuki pensava consigo mesma que eles não podiam se dar ao luxo de se preocuparem com doenças enquanto a ameaça da magia estava bem diante deles. Ela se lembra de seu irmão falando que tudo estava em suas mãos. Teta manda todos recuarem dali e corre em direção a Yuki, mandando ela não ligar aquilo, já que qualquer exposição poderia ser perigosa, mas a garota não dá importância pra isso, porque isso era de importância nacional. Yuki ativa o dispositivo e a magia de Adonis é quebrada e sua pena retirada de sua mão com um tiro. Um dos soldados diz que o garoto deixou a pena cair e Yamato pergunta pra diretora o que tinha acontecido e como Yuki estava, mas as duas estavam extremamente machucadas. A diretora desliga o dispositivo e diz que estava tudo bem. Ele pergunta sobre Yuki, mas a diretora diz pra ele olhar em sua frente e pergunta se era realmente tão difícil lidar com esse garoto que não podia usar magia, e pergunta novamente o que ele devia estar fazendo, o que faz a ficha de Yamato cair e ordenar que eles eliminassem rapidamente aquele que prejudicou a ordem do Império. E Teta diz que eles eram Redja, o Império indestrutível. Todas as unidades começam a avançar e Adonis corre em direção à sua pena. Os soldados miram no garoto, mas uma soldada corre em direção a ele. Os outros soldados até ordenam que ela não fique em frente à linha de fogo, mas a mulher continua correndo até chegar em frente a Adonis. Ela pergunta como ele se atreveu a fazer isso com sua nação e um prédio começa a desabar, tampando a visão dos outros soldados enquanto ela ativava a lâmina térmica de sua arma. Adonis aceita o seu fim e diz que com isso ele finalmente poderia ir até Chloe, e logo em seguida a mulher corta sua cabeça. Os outros soldados perguntam se aquela soldada estaria bem, porque não dava pra ver nada com aquela fumaça, mas a mulher surge com a cabeça do aprendiz da bruxa em suas mãos, o que faz todos comemorarem. E Yamato fica mais calmo, anunciando que todos fizeram um ótimo trabalho, e também os parabenizando por derrotarem o aprendiz da bruxa, mas ainda era cedo para comemorarem, já que eles tinham que recolher o corpo e confirmar os danos causados. Ele observa a soldada que eliminou Adonis e diz que ela era bem jovem, e um homem diz que acreditava que ela seria uma nova recruta dos soldados blindados. Ele começa a procurar por ela, mas Yamato diz que não era necessário e ele devia checar a situação da diretora Teta e da vice-diretora Yuki com urgência. O homem segue suas ordens e Yamato diz que Teta estava certa, porque esta nação era forte. E vamos até o discurso do imperador, que dizia que a magia era uma arte oculta e abominável, e tinha conseguido sobreviver e permanecer neste mundo, graças àquele menino que eles tiraram das mãos da bruxa há 10 anos atrás, que foi condenado à prisão perpétua, mas que acabou sendo solto no mundo, e o resultado tinha sido o pior de todos, causando um desastre apesar de ser um humano como eles. Mas com certeza aquele demônio era um vestígio do mundo terrível de antes, que tinha sido enfeitiçado pela magia, e mesmo após 10 anos, eles ainda não sabiam como ele conseguiu usar magia, mesmo sendo um humano. E olhando para trás, ele não conseguia evitar o sentimento de ódio por ter permitido que aquele garoto continuasse vivo. Mas não era para eles terem medo, porque Redja era o auge do mundo, e o poder da ciência que eles adquiriram e suas tropas obstinadas não iriam ceder a nenhum mal. Então era para todos deixarem a chama do orgulho queimar em seus corações, por terem nascido como humanos do Império de Redja, já que aquele velho mundo se foi e Deus estava morto, e agora esta nação era o Deus encarnado. Mais uma garota pausa o vídeo do HMTube e vamos até uma sala de aula onde o professor diz que alguns dos alunos perderam a vida naquele dia e as coisas não estavam sendo fáceis, mas o simulado nacional começava no outro dia, então eles precisavam superar isto. Um dos alunos pergunta o porquê o aprendiz de bruxa tinha ficado do lado das bruxas se ele era um humano, e o professor diz que não fazia ideia, mas devia ser por conta de alguma lavagem cerebral
cerebral, ou coisa assim. Os alunos se levantam e aquela garota olha pra flor ao seu lado, e uma menina diz que tinha visto o que ela tinha feito, o que a deixa séria enquanto perguntava qual era o problema dela, porque aquilo era uma reação natural. Daquela situação, a garota vai embora deixando a outra menina irritada, e mais tarde ela vai até um lugar onde as pessoas prestavam condolências àqueles que partiram. Ela pede desculpas a Takuma e diz que talvez ele estivesse a odiando agora. Ela se lembra de quando o garoto ficou preso nos destroços e pediu por sua ajuda. Ela até tentou ajudá-lo, mas acabou fugindo quando viu um prédio caindo em sua direção, o deixando sozinho. Ela se lembra que ele tinha dito que gostava dela e diz que era uma péssima pessoa por abandonar o namorado e ainda achar aquele cara que usava magia uma delícia. Ela olha algumas fotos de Adonis e um homem atrás dela diz que era uma vergonha. A deixando assustada, o homem pede desculpas por ter a assustado e a garota percebe que ele era do governo e vai rapidamente apagar as fotos. Mas ele diz que não era necessário e entendia que ela gostava destas fotos, então não era pra contar pra ninguém sobre elas, já que o aprendiz de bruxa era o criminoso que causou aquele desastre, e ela não precisava ficar assustada, já que ele não contaria a ninguém. A garota agradece e pede desculpas indo embora logo em seguida, mas o homem, que se chamava Oz, faz uma ligação e avisa sobre uma estudante que parecia ter sido influenciada pelo aprendiz de bruxa, então era pra eles prenderem ela. Ele diz que provavelmente a ASN cuidaria disso, então talvez ela seja executada ou presa por traição. Um soldado corre até o chefe Oz e diz que eles já terminaram a verificação e ele diz que eles já poderiam retornar. E na verdade aquele homem seria o diretor adjunto da Agência Nacional de Inteligência, Oz Gorgels. Ele continua no telefone e diz que aquilo era muito cansativo e queria um beijo e abraço quando retornasse da senhorita Charme, que pergunta se ele poderia atender sua solicitação de transferência em breve, ou se ela precisava entrar em contato com o escritório de normas trabalhistas porque fazia horas extras todos os dias e trabalhava para um chefe abusado. E apenas a agência deles tinha uma péssima condição de trabalho, mas de qualquer forma, uma análise inacreditável tinha acabado de chegar. Ele pergunta qual seria o resultado e ela diz que o corpo do aprendiz de bruxa era falso. E com isso temos o final do nosso terceiro episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!